espero que estejam todas bem, que tenham gostado do presente. Eu sou Ana Lúcia Costa Beber, atuo como diretora executiva e financeira na empresa Sementes Costa Beber, que nesse ano comemora os seus 20 anos de história. Então, infelizmente, nós não pudemos nos reunir nesse ano como nós fazíamos tradicionalmente, mas nós não queríamos deixar passar essa oportunidade de seguir regando as sementinhas que foram plantadas no nosso encontro Mulheres da Terra. Vocês já estão recebendo esse material no mês de março, que também é um mês especial para nós. Então, primeiramente, eu quero parabenizar a todas vocês, mulheres, na sua individualidade, cada uma com a sua história, cada uma com as suas experiências. Parabenizar pela força, pela garra e pelas mulheres que são. Então, parabéns a nós, mulheres. Como todos os anos, nós preparamos uma programação que possa agregar um pouco de conhecimento, um pouco de informação, troca de experiências. E nesse ano nós preparamos então esse material dessa forma, que foi a maneira como a gente encontrou. E eu espero que isso venha contribuir um pouco, pelo menos, com a trajetória de vocês. Nós vamos começar então com a Malu Neschheider, que é presidente da Bayer no Brasil, que vai contar um pouquinho para nós a trajetória profissional dela e vai nos falar um pouco sobre o cenário do agronegócio. Na sequência, o Leandro Rotti, que é trainer e representante da Dale Carnegie para a região noroeste do Rio Grande do Sul, vai nos trazer algumas ferramentas de liderança. E por fim, o vídeo que conta então um pouquinho desses 20 anos da Sementes Costa Beber. Eu espero que em 2022 nós possamos estar recebendo todas vocês no Mulheres da Terra e desejo que venha um ano de muita superação, de muita sabedoria e principalmente de muita saúde. E que vocês possam sempre seguir regando as sementinhas dos desejos profissionais e pessoais de vocês e que a vida de vocês seja sempre de muito sucesso. Contem sempre conosco, um grande abraço e até breve. Olá a todos e a todas, é um prazer enorme estar com vocês aqui, ainda que virtualmente, no Encontro Mulheres da Terra. E eu vou passar esses próximos minutos batendo um papo com vocês. E eu queria começar com uma mensagem que nesse dia, nesse mês, na verdade, de comemoração do protagonismo feminino, ela é muito importante. E ela começa com uma mensagem muito simples, mas também muito forte, quando falamos que nada é impossível para uma mulher. E aqui nós temos alguns dos sucessos, alguns dos objetivos que as mulheres, ao longo do último século, foi conquistado pelas mulheres. Ida ao espaço, descoberta da radioatividade, primeira imagem de um buraco negro, uma série de coisas que talvez há menos de 100 anos era inimaginável. Era impossível imaginar que uma mulher estaria à frente de descobertas tão importantes e tão significativas para a humanidade. E não é diferente para o agronegócio. Nós estamos aqui falando para mulheres do agronegócio. Eu sou uma mulher do agronegócio. E para começar, eu queria me apresentar. Eu sou a Malu. Atualmente, sou líder da divisão Crop Science da Bayer no Brasil, mas estou na companhia há 17 anos. Comecei como estagiária, foi a minha primeira experiência profissional, e ao longo desses anos eu ocupei diferentes posições, sempre na área comercial da organização, em frente liderando a área de vendas, área de marketing, gerenciamento de produto. Ao longo desses 17 anos, aprendi muito, tive a oportunidade de trabalhar com homens e mulheres sensacionais que fizeram parte da minha história profissional. Sou agrônoma, formada pela Exalc, com MBA executivo, e realmente me considero uma mulher do campo, assim como tantas que me ouvem aqui hoje. E eu queria começar falando um pouco sobre o nosso agro. Estar no Brasil e estar no agro é algo muito especial. Nós temos um território onde menos de 10% é dedicado à produção agrícola, ou seja, 2/3 do nosso território é sim coberto por florestas, por reservas permanentes. O que aconteceu nas últimas quase 3 décadas, em 25 anos,
foi um aumento muito significativo da produção, não necessariamente um aumento de produção conectado com aumento de área, né? Se nós olharmos os dados aqui, enquanto a área destinada à agricultura cresceu em torno de 50%, a produção agrícola de grãos cresceu quase 300%, ou seja, é uma agricultura que tem se tornado cada dia mais e mais eficiente. Falamos, e para esse público que eu falo hoje, isso é muito fácil de entender. Estamos no celeiro do mundo. Talvez poucos países no mundo tenham a aptidão agrícola, tenham a vocação agrícola que o nosso país tem. E tem a oportunidade de trazer contribuições econômicas tão significativas, gerando renda, gerando emprego, sobretudo para o interior do nosso Brasil. E como que a mulher entra nesse contexto? O lugar da mulher é onde ela quiser. Então, o lugar da mulher também é no agro, porque eu tenho certeza que muitas mulheres são protagonistas e querem cada dia mais fazer parte dessa jornada, fazer parte da história desse celeiro do mundo. Alguns dados para compartilhar com vocês. A cada 10 chefes de propriedades rurais, chefes de fazenda no Brasil, 2 são mulheres. Hoje, e eu posso falar porque vi isso acontecer ao longo de quase 2 décadas que eu estou no mercado, uma maior presença feminina. Nós temos, de fato, cada dia mais e mais mulheres tomando decisão, auxiliando na tomada de decisão das propriedades rurais. E os crescimentos, eles são expressivos, os números falam por si só. Em um pouco mais de 10 anos, crescendo de quase 13% para quase 19% o número de mulheres que lidam com a propriedade rural. Estamos falando de quase 2 milhões de mulheres que chefiam a produção agrícola no país. Agora, 45% dessas mulheres relatam que durante a sua atividade profissional sofreram algum tipo de preconceito em função do gênero, em função de ser mulher. E essa é uma mensagem para todos nós, homens, mulheres do agronegócio, para que nós tenhamos a consciência de que as mulheres, assim como os homens, têm o espaço e têm direito a deixar a sua voz, a deixar a sua marca no campo. E essa é uma mensagem para todos nós, como que esses 45% diminuem e se tornem, em algum momento do nosso futuro, breve, eu espero, quase que insignificante. Nós, como companhia, a Bayer, nós acreditamos muito no poder da biodiversidade. Para nós, para a nossa organização, sem um ambiente inclusivo, nós não vamos conseguir vencer uma série de barreiras que nós temos. Barreiras no nosso setor agrícola, barreiras nossa como empresa também, e tantas empresas que lidam e lideram no agro do Brasil. E para nós, essa missão ela não é uma missão unicamente interna. Nós não vamos olhar unicamente para dentro de casa. Olhar para dentro de casa é importante, mas nós acreditamos no poder do ecossistema, na missão que nós temos de promover um setor mais inclusivo. Não apenas com a inclusão de gênero, hoje, sim, a gente está falando muito mais sobre a inclusão de gênero, mas como que nós vamos trazer mais inclusão, mais diversidade? Mais inclusão e mais diversidade levam a mais criatividade, ao ponto que você, quando tem um desafio de muita complexidade, as soluções convencionais elas não vão ser suficientes. Então, a gente vai sim precisar pensar diferente, pensar fora da caixa. E quando trabalhamos num ambiente diverso e damos voz ao diverso, que é o que chama a inclusão, nós com certeza chegamos em resultados muito diferentes e muito superiores ao que as soluções convencionais nos trazem. Nós acreditamos, e um dos nossos pilares como organização é inovação. E essa inovação, ela não vem sem uma transformação. E, de novo, onde existe espaço para as pessoas serem a sua melhor versão, onde existe espaço para as pessoas trazerem as suas opiniões, trazerem as suas ideias, é onde a transformação e a inovação acontece. E como eu disse, diversidade de gênero é uma diversidade que a gente precisa trabalhar, mas existem outras tantas num país tão diverso como o Brasil, que todos nós, líderes, seja de organizações,
seja de propriedades rurais, seja de empresas que atuam no agro, precisamos sim ter em mente, porque sem essa diversidade vai ser muito difícil lidar com todos os desafios que nós temos no nosso setor. E eu gostaria de dividir também com vocês um pouco das iniciativas que a nossa organização trabalha. E muitos de vocês fazem parte, em algum momento já foram envolvidos, começando pelo Prêmio Mulheres do Agro. O Prêmio Mulheres do Agro, ele está já na 4ª edição esse ano, é um prêmio que já vem há alguns anos movimentando o mercado. A Bayer é uma patrocinadora não só da ideia, mas, sobretudo, somos apaixonados por esse tema. E o mais bacana desse prêmio, e eu espero que muitas de vocês que me ouvem possam, em algum momento, fazer parte, se já não fazem parte, ou não fizeram em algum momento parte desse prêmio, é você poder dar voz às mulheres do agro. Como nós vimos num dado anterior, ainda é um trabalho de inclusão que precisa acontecer. Temos mais mulheres? Temos. E é muito bacana ver essa evolução. Se comparar quando eu comecei no agro, quando eu comecei no setor e hoje, em todos os lugares que nós olhamos, nós enxergamos, sim, uma diversidade de gênero muito positiva. Ainda muito para chegar, ainda muito para alcançar. Não estamos lá, mas a evolução ela é nítida. E iniciativas como esse prêmio dão voz a essas mulheres que têm muita, muita história para contar. Temos também as embaixadoras que fazem parte desse prêmio. E essas embaixadoras são mulheres selecionadas por esta iniciativa, que é uma iniciativa da Bayer com a ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. E o objetivo é que essas mulheres sirvam de inspiração, que elas, de fato, sirvam de exemplo para tantas outras mulheres que existem no agronegócio e que têm histórias belíssimas para contar e inspirar as novas gerações que estão por vir. Quando nós falamos de mulheres em liderança, no agro ou em diferentes setores, claro que a gente aqui está falando do agro, mas isso serve para toda a indústria, para todas as empresas e todas as posições de liderança que existem no Brasil, a gente vê, de fato, e ouve muito uma carência de exemplos, uma carência de figuras às quais a gente pode olhar, se inspirar e realmente servir de exemplo para a nossa jornada, ou para a jornada das gerações que estão iniciando agora. O Prêmio Mulheres do Agro, o papel das embaixadoras, o papel de tantas líderes do agronegócio, e eu me incluo nesse grupo, é sim ser um exemplo, é sim, de alguma forma, dizer que é possível, deixar claro que é possível e que está na nossa mão fazer acontecer. E tudo isso faz parte de um projeto muito grande que nós chamamos de Conexão Mulheres. O Conexão Mulheres, ele nasce em 2017 e ele tem esse objetivo principal: trazer a voz da mulher do agronegócio, fomentar a participação ativa dessas mulheres. E hoje esse é um pilar estratégico da nossa companhia. E aqui, pessoal, são algumas iniciativas olhando para fora. Quando nós olhamos para dentro de casa, também existem iniciativas muito fortes e eu acredito que todas as empresas que querem se posicionar no mercado como empresas líderes em qualquer setor, elas precisam ter uma estratégia de inclusão e diversidade séria. Não é um processo de curto prazo, é uma jornada, é um trabalho de longo prazo, mas ele precisa acontecer, ele precisa ter metas, ele precisa ter objetivos claros e ele precisa, de fato, ser um trabalho da organização como um todo. Não é de uma pessoa, não é apenas da liderança, precisa ser um projeto que a organização precisa viver. Nós temos dentro da Bayer o que nós chamamos de grupo de afinidades. Dentro dos grupos de afinidades, um deles é destinado à discussão de gênero, nós chamamos esse grupo de All-In. E o que é mais bacana, e eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, porque eu imagino que não são apenas mulheres que participam desse evento hoje, o nosso grupo de afinidade e todas as iniciativas que nós buscamos como companhia agregar no setor, adicionar um tijolinho nessa jornada, ela não é uma iniciativa que fala unicamente com as mulheres. Nós precisamos também falar com os homens,
é uma jornada conjunta, é uma jornada onde juntos nós seremos mais fortes, aonde juntos nós vamos construir algo melhor do que nós temos hoje. Então, nunca essa discussão ela pode ser vista como uma discussão excludente. E aqui algumas outras iniciativas para não perder a oportunidade de dividir com vocês: Agroligadas, a União Mulheres do Agro, Congresso Nacional das Mulheres do Agro. Essas são algumas ferramentas que nós encontramos como organização de contribuir com esse ecossistema. De novo, entendendo que existe sim um trabalho também dentro de casa muito sólido, de muitos anos e com uma jornada longa pela frente, né? Não estamos lá ainda, mas acho que precisamos parar e reconhecer toda a evolução que aconteceu ao longo dos últimos anos. Para mim, mais uma vez, é um prazer enorme participar de um evento como esse, ainda que virtualmente. Claro que quando os eventos são mais interativos, sempre é mais divertido, para mim, principalmente, poder ver, ouvir, discutir, conversar, tratar perguntas e inquietudes que talvez nós todos tenhamos. Dessa vez, estamos nesse formato virtual, mas agradeço imensamente pelo convite e queria deixar essa mensagem. A jornada da inclusão e diversidade, ela é uma jornada de todos. Ela não é uma jornada unicamente de um grupo. E a gente precisa encarar como algo que vai nos tornar mais forte. Por isso essa mensagem é algo que eu acredito muito pessoalmente: juntos somos mais fortes. É a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Espero que o evento seja muito bacana e que esse nosso bate-papo, ainda que virtual, possa ajudar nas discussões que vocês estão tendo dentro dessa iniciativa. Parabéns pela iniciativa. Contem com a Bayer, contem comigo. Sucesso! Olá, é um prazer participar deste evento. Mulheres da Terra, agradecer o convite da Ana Lúcia, da Sementes Costa Beber, que organiza esse evento. Vocês já tiveram uma excelente apresentação da Malu, com muitas informações, com muitos números do agro, né, da participação, da importância desse trabalho feito pela Bayer também, e o quanto a mulher tem crescido e ocupado seu espaço, e como é importante cada vez mais no cenário do agro, no cenário da gestão, né, do negócio agro. Quando se falou o nome assim, Mulheres da Terra, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi minha mãe, e as histórias que ela nos conta de quando ela era criança e trabalhava no interior de Santa Catarina, no interior de Chapecó, na verdade, e que a gente conheceu quando visitava os avós. O vovô cangava os bois, carregava os netos na carroça, e a gente subia os morros lá para buscar pasto elefante, para buscar mandioca. E a mãe conta que no começo, quando estavam fazendo a roça, tinha que cortar, começando, né, roça nova, como muitos aqui tiveram, participaram disso, ou se você não, mas com certeza tua mãe participou disso, alguém. E a mãe conta que as crianças dividiam, né? Alguns ficavam em casa, cuidando da casa, limpando, e outros irmãos iam para a roça junto com o vô. Em determinado momento, aqueles que estavam em casa tinham que levar comida lá na roça. E muitas vezes as crianças, os bebês, tinham que ficar no cesto, aquele cesto, para os mais velhos cuidavam dos mais novos. Então, imagino o desafio que minha mãe passou lá no início, né? Eu admiro muito ela por isso, e graças a Deus nos deixou uma vida mais fácil, sim, com certeza. E então a ideia de hoje é falar sobre como que a gente pode ajudar você. A empresa que eu trabalho é uma empresa americana chamada Dale Carnegie. Eu tenho a representação para o noroeste do Rio Grande do Sul. Também tenho uma outra representação de uma empresa chamada Instituto Enneagrama, que é na parte de autoconhecimento, imagino que muitos possam conhecer. E juntamente com a minha esposa, nós temos uma corretora de seguros. Eu sou casado, então tenho 3 filhos, a Mariana de 8, a Joana de 6 e o Augusto de 2. E esses negócios nós temos em parceria aqui, eu e minha esposa. Ela me ajuda muito na parte administrativa, dentro da empresa, e eu, de certa forma, ajudo também ela nos negócios dela para fora. A gente se apoia bastante aqui.
Eu nasci no interior de Juí, um lugar chamado Vila Mauá, e vim para a cidade trabalhar com 20 anos, né? Começar a minha história aqui. E fiz faculdade de biologia, depois acabei entrando nessa linha de negócios, onde gostei bastante e me identifiquei. Então, comecei lá querendo ser professor, acabei me tornando, de certa forma, professor, porque a gente dá aulas, né? Nós damos treinamentos. Então, o principal trabalho da Dale Carnegie, eu vou compartilhar com vocês aqui algumas informações, né? E sobre também o que a gente vai falar daqui a pouco. A Dale Carnegie é uma empresa americana, começou pelo seu fundador, que foi um homem que gostava muito de escrever, tinha o sonho de ser escritor. E aí, mulheres, tem uma coisa muito legal, porque ele sempre quis ser escritor. Ele gostava de estudar, gostava de ler, gostava de escrever. E a mulher dele, quando a empresa começou a crescer, a mulher dele é que acabou transformando essa filosofia num negócio. E criou uma rede de franquias. Então, ele gostava muito dessa parte de escrever. O sonho dele era esse, o talento dele era esse. Mas ela que teve a visão de negócio e levou isso, que é muito normal. Os best-sellers mais conhecidos dele, da empresa, são esses dois, que pode ser que muitas de vocês conheçam. A empresa é enorme, está no mundo todo. No Brasil, ela está em todos os estados. E o nosso principal trabalho são treinamentos presenciais. Agora estamos também no formato online, mas os treinamentos presenciais por muitos anos foram os principais, né? Estão sendo ainda. E a ideia nossa é despertar o melhor das pessoas. É que as pessoas se desenvolvam e cresçam e evoluam profissionalmente e pessoalmente. Sobre o que nós vamos falar aqui hoje, tá? A ideia é falar um pouquinho sobre como é que eu posso parar de fazer e começar a liderar mais. Então, esse foi o pedido da Ana, de falar um pouco de liderança, e eu escolhi uma ferramenta e que é bem prática, que você vai sair daqui com algumas dicas. A primeira construção que a gente tem que fazer é com relação à mentalidade. Então, se você tem um pequeno negócio, uma pequena propriedade ou um negócio maior, independente do tamanho da empresa, do tamanho da situação, você tem desafios em atribuir tarefas. Você pode ter desafios de atribuir tarefas para os seus filhos, você pode ter desafios de atribuir tarefas para a empregada de dentro de casa, como você pode ter desafios de atribuir tarefas para um gerente, para um gestor, para uma equipe de muitas pessoas. O desafio ele é muito parecido, independente do cenário que a gente se encontra. Então, a ideia primeira vamos falar um pouco de mentalidade, tá? Existem quatro tipos de mentalidade, né, que tem muito a ver com isso. Vamos lá. Tem uma relação da situação com a mentalidade. Primeiro, existem pessoas que estão numa posição de funcionário de uma empresa e tem também cabeça de funcionário. Existem pessoas que estão na posição de funcionários, mas que têm cabeça de dono. Aí tem outra situação, é interessante essa. Tem pessoas que são donas e têm cabeça de funcionário, e tem aquele que é dono do seu negócio e também tem cabeça de dono. Onde que está o problema? O problema está na mentalidade. Então, um funcionário que tem cabeça de dono, ele prospera, ele trabalha mais do que ele é pago para fazer, ele engaja, ele tem responsabilidades, ele se preocupa com o negócio como um todo. A pessoa que... E aí tem o desafio também, que o dono com cabeça de funcionário, muitas vezes acaba não pensando no negócio, não investe, não vai além. Então, para começarmos esse raciocínio, o mais importante está, eu preciso desenvolver mentalidade de liderança, mentalidade de dono, pensar como dono, e isso vai fazer a diferença para a prosperidade dos negócios. E aí, para isso, a gente precisa olhar para algumas coisas para parar de fazer e começar a liderar. Então, uma pergunta. Às vezes a gente pensa assim, eu preciso delegar, preciso parar, preciso mudar. Mas espera aí, tem coisas que eu gosto de fazer, tem coisas que são tarefas. E é normal você terminar o dia com um monte de coisa
para fazer, ou com um monte de coisa que você fez e tem aquela sensação de sobrecarga, de não aguento mais, é muita coisa, não dou conta, eu me sobrecarrego. Então, o primeiro passo é, pense agora aí, se você tem um papel e uma caneta para escrever, pense e anote quais são as coisas que você precisa parar de fazer e que não dá mais. Que você pensa assim, poxa, até o final do ano não dá mais para eu continuar fazendo isso. Eu sou muito cara, a minha hora é muito cara para fazer isso. A minha função na empresa é muito importante para eu estar ligado a uma tarefa teoricamente simples. Então, a primeira coisa, o primeiro passo sobre a atribuição de tarefas. O que eu tenho que parar de fazer? Faço uma lista. Aí eu preciso parar de fazer algumas coisas simples. Aquela parte da faxina ali na coisa não dá mais para ser comigo. Eu tenho que deixar a mulher fazer. Quem está trabalhando comigo para fazer, né? A mulher da faxineira, a empregada, a babá, ou o filho, ou a filha. Quem que poderia fazer uma tarefa mais simples? Então, a primeira coisa é, o que eu tenho que parar de fazer? A segunda dica é identificar uma. Vamos começar com uma. Pronto, escolhi uma tarefa que não dá mais para eu ter que passar para alguém. Terceiro passo, agora sim, selecione a pessoa para a tarefa. Se você fez uma lista de mais de uma tarefa, pensa, quem você acredita que você poderia passar essa tarefa? Aí vamos lá. Tá, mas será que a pessoa vai fazer bem feito? Será que a pessoa vai dar conta? Aí vem um trabalho de acompanhamento, mas vamos pensar assim, com certeza você lembrou de algumas coisas que são simples pra caramba e que você continua fazendo e perdendo um tempo valioso em uma coisa simples. Tá bem? Agora sim, o quarto ponto é fazer os funcionários comprarem a ideia, porque tem que ser bom para eles, tem que pensar assim. E, gente, aí entra uma reflexão muito importante que é, quando você pergunta para as pessoas por que elas delegam, é normal as pessoas responderem o seguinte, para me livrar, para passar o problema. Eu vou delegar, eu vou atribuir tarefas que eu não gosto de fazer para, né, descarregar o peso das minhas costas, para passar essa coisa ruim de fazer para outra pessoa. E aí está o primeiro problema. O primeiro, porque se eu não entender a importância de eu atribuir uma tarefa para alguém, para que a pessoa se desenvolva, para que ela aprenda aquilo, para que ela também tenha a oportunidade de ser protagonista, por mais simples que seja uma tarefa, mas é dela, ela dá conta daquilo. Ela faz o café, mas ela faz o café bem feito, aquilo é com ela. Eu não tenho que estar no controle de tudo. Eu não consigo fazer gestão se eu fico no controle de tudo. Então, fazer eles entenderem a importância para eles daquilo. E nós, como delegadores, vamos falar assim, como quem está atribuindo a tarefa, é muito importante nós entendermos que atribuir uma tarefa tem que ser para desenvolver alguém, para melhorar alguém, para aperfeiçoar alguém, para que eu tenha na minha organização mais pessoas capazes de fazer aquilo e a empresa não fique, o negócio, não fique dependendo totalmente de mim. Claro, porque aí eu consigo ter mais tempo para fazer outras coisas importantes no negócio, ou até, gente, até eu consiga descansar, consiga viajar, consiga aproveitar mais os filhos, consiga aproveitar mais a família, consiga aproveitar mais o tempo, viajar e assim por diante, fazer coisas que a gente gosta. Então vamos lá. Primeiro passo, então, o que eu tenho que parar de fazer? Não dá mais. Segundo, identificar a tarefa. Terceiro, selecionar a pessoa para a tarefa. E agora sim entender por que isso é importante para eles. Aí, tá resolvido, né, gente? Escolhi a pessoa, escolhi a tarefa, conversei, passei, pronto. O pessoal começa a fazer e tá tudo perfeito. Claro que não. Aí entram alguns desafios que a gente vai pensar assim. Bom, a pessoa não fez, fez mais ou menos. Achei que ia fazer, acabou não fazendo. Ficou como tá. Voltou para mim, tive que pegar de volta e fazer de novo, porque não foi bem feito. E assim tem uma série de movimentos, né? Então vamos lá. A primeira coisa que pode acontecer quando você atribui uma tarefa
é comprar de volta, que é quando você pega ela para você novamente. Quando isso não aconteceu, né? O fluxo não rodou, a tarefa foi negada. Aí, quando a pessoa responde, até anotei aqui para ajudar, né? Frases como assim. Quando a pessoa diz para você, deixa eu pensar, deixa eu ver se vai dar certo, eu vou dar uma olhada, vou pensar, ou depois que eu fizer isso, eu vou. Expressões desse tipo determinam que a tarefa foi negada e que você acabou comprando de volta. E é bem normal, vou fazer, vou pegar de novo, não vou mais, não deu certo. Eu acabo fazendo, e aí é duas vezes. É retrabalho, é cotovelo. Segunda situação que acontece, quando a situação fica no limbo, quando fica no meio, ou seja, não vai para lá, nem vai para cá. Quando a pessoa diz assim, vamos ver se eu tiver tempo, né? Ou vamos ver isso depois. Assim por diante, coisas que não ficou nem comigo, nem com a pessoa, tu não sabe se ficou ou se não ficou. E aí tem o terceiro ponto, que é onde a gente gostaria de chegar, é quando que estou atribuindo a tarefa, eu estabeleço as responsabilidades. E aí sim, é quando eu, na minha comunicação, sou mais claro e mais assertivo ao dizer o seguinte: você é a pessoa certa para esta tarefa. Eu conto com a tua liderança para dar conta disso. Eu lhe dei isso para fazer porque você tem condições de fazer e que você vai aprender. Então, muitas vezes, a nossa comunicação tem que ser mais direta, mais assertiva para que a pessoa entenda que é com ela. Ou seja, a partir de agora, isso aqui é tua responsabilidade. Posso contar com você? Ok. E aí vem algumas outras ferramentas. Por exemplo, quando que você me manda a resposta disso? Quando que você me dá um relatório sobre isso? Até quando você consegue fazer isso? Aí realmente se estabelece a responsabilidade sobre a tarefa. Essa ferramenta ajuda a resolver alguns problemas do tipo, volta para mim, pego de novo. Não adianta ensinar, as pessoas não aprendem, quando muitas vezes o problema está na forma de a gente delegar. Então, gente, para esse nosso resumo aqui, né? Os 4 passos, vou voltar aqui. Parar de fazer. O que eu preciso parar de fazer e começar a liderar? Segundo, identificar o quê? Identificar a pessoa e apresentar para eles os pontos que vão ser importantes para as pessoas que vocês estão atribuindo essas tarefas. E depois, sim, entender que se a comunicação não foi reta, não foi objetiva, volta para mim. Não posso deixar no limbo, não pode ficar no meio do caminho. Eu preciso estabelecer as responsabilidades. Para fechar aqui, mais uma vez, muito obrigado ao Sementes Costa Beber, à Ana Lúcia, parabéns a Malu pela bela apresentação, parabéns a todas vocês que fazem parte desse projeto, que estão participando. E como, lembrando lá da história da minha mãe, relacionando com essas dicas que a gente teve aqui, de sermos mais profissionais, de estarmos cada vez trabalhando mais a nossa mentalidade para sobrevivermos nesse mundo que todo mundo está acompanhando e com todos esses desafios atuais, né, esse cenário da saúde. É importante que a gente evolua, que a gente se desenvolva e que, assim como a minha mãe, que cuidava dos irmãos dela no cesto, lá na roça, conseguiu deixar um legado melhor para mim, para que a gente possa aprender, evoluir, nos desenvolver, para que a gente consiga deixar para os nossos filhos um legado ainda melhor, para que eles possam ter compreensão e maturidade para condições de enfrentar os desafios, enfrentar esse mundo que está cada vez mais desafiador para todos nós. Muito obrigado, conte com a gente, conte com a Dale Carnegie, com o Enneagrama, né? Se você precisar da gente, estamos à disposição e sempre vai ter alguém da Dale Carnegie perto da sua cidade. Grande abraço, muito obrigado e parabéns a todas vocês, mulheres que fazem toda essa engrenagem girar. Valeu, tchau, tchau.
Nós trabalhamos juntos, 13 irmãos, um se separou antes um pouco, então foi decidido isso aí, cada um assumiu a sua parte e cada um partiu com ideias próprias e daquilo que se aprendeu, e eu não fiquei fora dessa. Vamos se unir, vamos começar a planejar a nossa, agora é nossa a granja. Foi numa ocasião que quase não foi reunião, foi um bate-papo, que o Arno mexeu com essa parte da semente. Pai, sabe o que nós estamos pensando? De produzir semente. Então, de minha parte, eu até abro a porta. Disse para o Martiniano e o Arno, eu apoio a produção de semente. Foi essa passagem que eu passei a mensagem para eles dois. Queria procurar se organizar bem e não querer fazer lá aquilo que depois venha dar problema. Essa é a mensagem que eu passei naquela hora e continuo passando para eles. A união, o trabalho ético, honesto e de respeito se tornaram alicerces de uma família que transformou um sonho em realidade. E assim, nasceu a Sementes Costa Beber. E aí montamos e começamos a fazer produtos de inverno, trigo, aveia. E isso foi no ano de 2001. Né? 2001, então, iniciou a marca Sementes Costa Beber. A partir dali, a gente começou a aprender um pouco em outra área, digamos assim, né? Comecei a ter um contato do outro lado do balcão, como a gente diz, né? Ter um contato comercial com, então, clientes. Até esse momento da vida, a gente sempre foi somente clientes, né? Naquele momento também a gente entendeu e se dedicou a um propósito, né? A empresa de sementes não foi simplesmente vamos fazer semente para o mercado, não. A gente tinha um propósito em fazer um produto que todo agricultor que pegasse, ele ficasse satisfeito com aquilo que a gente estava fazendo. Então a gente nunca mediu esforços para fazer qualidade, para fazer campo preparado para que gerassem sementes de boa qualidade. E assim a gente foi preparando e sempre buscou o entendimento que a gente tinha lá fora, de terras boas e capricho em plantio e plantas de alta qualidade, a gente ia chegar a tirar sementes de boa qualidade. A paixão em produzir sementes de soja e trigo, sempre com foco na inovação e na qualidade, mantém ao longo dos anos o compromisso da empresa em levar a melhor semente possível para os campos. Isso define a razão de todo esse investimento, crescimento, né? A gente pensa sempre nos outros que estão ao nosso redor, né? E nas gerações que vão vindo pela frente, né? Você já tem que ir preparando as gerações que estão vindo, né? Ensinar o que é a terra, né? O que é o solo, porque é da terra que sai a semente e é desse processo produtivo todo que se chega numa semente de qualidade. Então, esse engajamento entre a lavoura, a produtividade, o solo, o clima, o conhecimento, as pessoas que nos ajudam, a pesquisa, todos esses processos, eles vêm dar uma qualidade no final. E a gente tem que acompanhar todos esses processos e conseguir interagir com eles, vendo o que pode dar resultado melhor, o que não pode. Então eu hoje sou muito grato a tudo que aconteceu durante esses 20 anos, né, que acho que nós fomos abençoados muito nesse processo dessa missão de produzir, de gerar emprego, de melhorar a qualidade de vida da gente, dos nossos funcionários também e das pessoas que estão na nossa comunidade, né, onde a gente participa dos processos, né? Sempre focada no conhecimento para gerar produtividade, a Sementes Costa Beber desenvolve suas atividades na região noroeste do Rio Grande do Sul, com sua unidade de beneficiamento de sementes instaladas no município de Condor e seus campos de pesquisa, desenvolvimento e produção nas cidades de Condor, Santo Augusto, Palmeira das Missões e Ijuí. A empresa mantém fortalecidos importantes pilares para produzir e comercializar seus produtos através da parceria com os principais fornecedores de genética, biotecnologia, tratamento de sementes, com um processo de multiplicação focado na qualidade. Nenhum resultado se alcança sozinho. Então, a Sementes Costa Beber é uma parte da cadeia agrícola. A gente tem uma responsabilidade grande
em entregar para o agricultor uma semente com qualidade para que ele tenha o resultado que ele quer lá no final. Para nós, a parceria com os nossos fornecedores, tanto de genética como de produtos para TSI e outros produtos, ela é de extrema importância, porque nós precisamos ter uma genética, ter uma pesquisa que nos entregue um produto com alto potencial produtivo, e a gente, enquanto multiplicador, precisa manter a qualidade dessa semente para que realmente chegue no produtor aquele potencial genético através da semente de qualidade. Também o quanto é importante os parceiros que fazem a ligação entre nós e o produtor. Então nós temos vários canais de venda que conseguem ser também os nossos braços para alcançar o produtor e que conseguem levar essa mesma mensagem, essa mesma essência, esse mesmo propósito das Sementes Costa Weber, que conseguem multiplicar isso e levar isso até o agricultor. Então, a Sementes Costa Weber existe graças aos nossos parceiros de pesquisa, aos nossos parceiros de genética, graças aos nossos canais de venda que alcançam o nosso cliente, e graças ao nosso cliente. Então, ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Então, a Sementes Costa Weber, esses 20 anos de história da Sementes Costa Weber não são só da Sementes Costa Weber, são desses vários parceiros de todas essas pessoas, essas empresas que estiveram junto construindo esses 20 anos. São 20 anos de uma história construída pela paixão e o cuidado com o campo para produzir e comercializar sementes através de parcerias que se fortalecem para ver a agricultura crescer cada vez mais. Sementes Costa Weber. Nossa essência, nosso futuro.